Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Virtus e estamos começando um novo vídeo aí para o canal. E hoje o nosso assunto do vídeo é sobre oração. Se você quer saber um pouquinho sobre oração, sobre a importância dessa coisa tão sagrada na vida de todo cristão, continue assistindo esse vídeo e vem comigo. Então pessoal, eu decidi fazer esse vídeo depois que eu assisti o filme Quarto de Guerra. Se você ainda não assistiu esse filme, assista. Agora saiu em DVD também, vocês podem estar adquirindo o DVD, que é uma bênção. É um filme que fala sobre o poder da oração e ele mostra assim as cenas que acontecem realmente na nossa vida, na vida dos cristãos, que como faz, sabe, a oração mudar as coisas à nossa volta, a nossa vida, os nossos problemas, formas de nós vermos o mundo. Se ainda não viu esse filme, assista. Mas agora vamos ao foco, vamos falar realmente sobre oração. E na Bíblia, né, nós temos muitos e muitos casos de pessoas que oraram, que se humilharam na presença do Senhor e que tiveram as suas preces, as suas súplicas atendidas pela misericórdia de Deus. Porque quando a gente ora, Deus trabalha por nós. Quando a gente ora, há transformação na nossa vida. Quando a gente ora, a gente gera intimidade com Deus, a gente gera comunhão. Porque o que é de fato comunhão? Comunhão é você ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E a gente só consegue ter um relacionamento íntimo com uma pessoa quando a gente conversa. Quando a gente fica muito afastado de uma pessoa, de alguém, a gente começa a parar de conversar, parece que a gente já não sente um pouco assim afastado daquela pessoa. Assim é com Deus também. Quando a gente começa a pecar muito, quando a gente vai se desviando assim da presença de Deus, quando a gente para de orar, a gente sente que está afastado do Senhor. E é a gente que se afasta dele, nunca ele se afasta de nós. Então a oração ela é muito importante na vida de todo cristão, principalmente pela comunhão, pela intimidade com o Senhor. Um exemplo muito legal que temos na Bíblia é o exemplo de Daniel, quando ele vai à cova dos leões. Então, por um período de 1 mês, eles só poderiam estar orando pelo rei Dário. Seus amigos, né, ouviam sempre orando, ficaram com inveja dele, foram lá falar com o rei Dário para só poderem orar para ele durante 1 mês. Mas Daniel, ele não, sabe, isso não foi suficiente para fazer com que ele se afastasse de Deus. Ele continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia. E Deus, né, vendo a sua fidelidade ao Senhor, ele foi lá e na hora da cova, na hora onde ele passou pelaquela luta, o Senhor o livrou. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com o Senhor. E assim é nas nossas vidas também, sabe? Quando a gente tem comunhão com Deus, Deus sempre ele trabalha a nosso favor. Na hora ali da prova, na hora da tribulação, da luta, ele pega e age, ele trabalha ao nosso favor. Então podemos notar que o justo ele sempre tem créditos com Deus, né? Ele nunca vai ficar desamparado, sabe? Ele é angustiado, porém ele não tá sozinho. A oração ela é um ato de fé, ela é um ato de adoração ao Senhor. Porque quando você entra no seu quarto, no oculto e no íntimo com Deus, você não está vendo ninguém à sua volta, mas você está conversando com alguém. Então primeiramente é um ato de fé, porque você está orando e na sua mente você tem alguém ali que está te ouvindo. Então isso é um ato de fé. E é um ato de adoração, porque ninguém investe o seu tempo em nada, ninguém, sabe, perde tempo. Então quando você dedica um tempo sempre para Deus, isso é um sinal de amor, de adoração ao Senhor. Também temos a história do rei Ezequias, que se encontra lá, né, no livro de Reis, 2 Reis, que fala, né, onde Isaías, o profeta Isaías, vai de encontro ao rei Ezequias e fala, né, que ele morrerá e não viverá, que ele está com uma doença mortal. E aí o servo, né, Ezequias, que era um servo de Deus, começou a orar. Na mesma hora ele orou ao Senhor e a palavra nos diz que ele chorou muitíssimo. E dizia ao Senhor que livrasse disso, livrasse da morte, porque ele tinha sido reto aos olhos do Senhor, ele tinha procurado ser justo. Então o Senhor se compadeceu dele e trouxe de volta a Isaías a falar com ele. E Isaías diz através, né, do Espírito Santo que ele seria acrescentado mais 15 anos à vida do rei Ezequias e que ele, né, não morreria mais. Então a oração feita com fé, feita com quebrantamento, feita com todo o coração, ela move as mãos do Senhor ao nosso favor. E eu sei porque isso já aconteceu comigo. Assim como eu falei lá uma vez para os nossos jovens, para nossa mocidade, um beijo para todo o grupo Shalom. Eu falei a eles que aconteceu comigo também.
Uma vez eu orei ao Senhor, que eu estava assim muito triste ainda no começo do meu ministério, eu não sabia que ministério eu teria, eu não sabia para que eu serviria e eu tinha muita vontade de servir ao Senhor, não ficar ali simplesmente paradinha no banco. E aí eu chorei muito, chorei no banheiro falando com o Senhor. E Deus, sabe, isso foi numa quarta-feira. E Deus falou comigo no domingo, aliás. Foi no domingo e Deus entregou uma profeta lá do Senhor e falou comigo tudo certinho. Falou que tinha ouvido minha oração, que eu tava me perguntando o que eu faria para o Senhor. E Deus me respondeu e falou comigo. Então isso é uma prova de como a oração feita, sabe, com fé, feita, sabe, com todo o coração, como ela chega ao trono de Deus, como Deus nos ouve de verdade, como isso não é de fato uma brincadeira, não é só uma falta, sabe, uma perca de tempo, aliás, mas é que de fato Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a oração feita, sabe, com quebrantamento, feito com todo o seu coração. Então quando você for orar, sabe, esquece de tudo, esquece de todo problema, esquece de todas as pessoas que estão à sua volta e se concentre no Senhor, se concentre, sabe, em fazer aquilo de todo o seu amor, de todo o seu coração, porque com certeza Deus ouvirá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia nos fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que é de fato aqui é se humilhar e orar ao Senhor. Então, a gente fazendo isso, sabe, moverá as mãos de Deus ao nosso favor. Então a oração ela tem muito poder, tem mais poder do que a gente pensa. A nossa oração é a nossa arma principal, é o nosso contato direto com o nosso general. Por exemplo, a gente tem, né, as armas ali, né, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, mas sem a nossa comunicação direta com o nosso capitão, com o nosso general, não dá para ir para frente, não dá para vencer a guerra. É fundamental ter esse alinhamento da parte de Deus para conosco. Então a oração, ela nos alinha ao céu. É muito mais do que, sabe, uma conversa. Ela nos muda, ela muda o nosso entendimento, porque quando a gente está orando, o Espírito Santo, ele vai trabalhando o nosso coração. Por exemplo, quando você ora por uma pessoa que você não gosta, você vai criando amor por ela, você vai criando, sabe, um carinho pelaquela vida, porque você vai entendendo os motivos por quais ela pode estar agindo de tal forma com você, sabe? O Espírito Santo, ele vai te convencendo de algumas coisas, ele vai tocando no seu coração e você vai criando um amor por aquela pessoa. Ou talvez você também vai conseguindo perdoar aquela pessoa mais facilmente, porque o Espírito Santo, ele trabalha nos nossos corações, na nossa vida. A oração, eu costumo dizer que é mais mudança dentro de nós do que fora, sabe? A oração, ela faz com que a gente mude a nossa visão também perante o nosso problema. Então a oração, ela nos transforma de fato, sabe? Ela não transforma às vezes a situação, por exemplo, ela não transforma outras coisas, ela não faz com que as outras coisas mudem ao nosso redor, mas ela nos muda, ela nos alinha de fato ao céu, sabe? A vontade de Deus para nossas vidas, ela nos dá a direção a seguir. Então esse foi o vídeo aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha servido de bênção aí na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aí pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e faça parte dessa família, você também. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, deixa aqui nos comentários, eu sempre leio tudo e respondo vocês, ok? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.